Ele nos amou. Estou um pouquinho cansado. Meu espírito tá. Essa carne tá. Gênesis capítulo 22, versículos 7 ao 14. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida hoje. Mas abra a NVI. Se você abrir a NVI, você vai colocar essa. Gênesis capítulo 22, versículos 7 ao 14. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Essa passagem de Abraão, ela reflete a história de Jesus Cristo. Nós é que devíamos ser sacrificados no lugar dele. Mas no último momento, Deus enviou um carneiro, um cordeiro para nós, que foi Jesus Cristo. E ele morreu em nosso lugar. Abraão e sua esposa Sara eram avançados em idade e já não podiam ter filhos. Mas a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor a Abraão e disse: Abraão, tu terás um filho. E a esposa de Abraão ouviu o anjo falar isso para Abraão e ela riu. E o anjo falou: por que sua esposa riu quando eu falei que você terá um filho? E Sara falou: eu não ri. E o anjo olhou para ela e disse: você riu sim. E ele vai falar: e você terá um filho, e o nome dele será Isaque, porque você sorriu. O único filho de Abraão, Isaque. Claro, teve outro filho, mas foi com uma empregada que ele teve. Naquela época podia, Agar. E o único filho de Abraão, o filho da velhice de Abraão, que Deus prometeu a Abraão que através desse filho viriam muitas pessoas. Certo dia Deus chega em Abraão e diz: Abraão, vai até um monte e oferece o teu filho em sacrifício para mim. E quando Abraão ouviu isso, ele ficou triste, mas era Deus que tinha pedido isso a ele. Então depois de algum tempo Abraão foi e subiu no monte e disse: fiquem aqui meus servos, porque eu vou subir para adorar.
vim para obedecer a Deus. Então quando Abraão sobe, ele leva com ele o seu filho Isaac, a lenha, tudo, a faca para matar o cordeiro. Isaac pergunta: pai, está aqui o altar, está aqui a faca, está aqui a lenha, está tudo pronto, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E Abraão prepara o altar e coloca o seu filho sobre o altar, porque ele iria obedecer a Deus. Ele iria sacrificar o seu filho a Deus. Ele iria oferecer o seu único filho a Deus. E nesse momento Deus diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que temes a mim. Agora eu sei que acreditas em mim. Agora eu sei que crês em mim. Agora eu sei. E na mesma hora Deus providencia um carneiro para Abraão sacrificar no lugar do seu filho Isaac. Isaac nos representa. Adão pecou e nós fomos destituídos da glória de Deus. Adão pecou e nós fomos afastados da presença de Deus. Mas Deus já tinha providenciado o cordeiro para morrer em nosso lugar. Sem sangue, sem morte, sem entrega não há perdão. O antigo regime pedia derramamento de sangue, mas Deus olhou para mim e para você e disse: eu amo eles. Eles não vão morrer se receberem a chance de serem salvos. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro que tira de nós o pecado. Ele separou para ele um povo chamado Israel, e através desse povo ele levanta o seu filho para libertar a humanidade de uma escravidão das potestades malignas. Ele me amou, ele nos amou, e ele decidiu morrer em nosso lugar. Ele decidiu ser sacrificado em nosso lugar para que eu e você vivêssemos. Sabe, o amor de Deus, ele foge da nossa capacidade humana. O amor de Deus, ele foge da nossa capacidade de lógica, mas ele não foge da nossa capacidade de experimentar. Por mais que a nossa mente não entenda, o nosso corpo é capaz de experimentar o amor de Jesus Cristo. E o único Filho de Deus foi morto em nosso lugar. O único Filho de Deus foi morto em nosso lugar. Suas doenças foram para ele, suas maldições foram para ele. Ele disse: eis-me aqui. O Filho de Deus se entregou e morreu por mim, por você. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo.
ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Mas no versículo 14, a Bíblia diz que Abraão chamou aquele lugar de que Deus proverá. Ele quer que você precisa. Ele é o Jeová Jireh. Jeová Jireh significa exatamente Deus que provê. Deus proverá. Não importa o que você passou, não importa o que você esteja passando ou passará, Deus irá prover para você um escape, um descanso. Abra aí, por favor, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo. Não terás medo do terror de noite, nem de seta que voa de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem de mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Voltá-lo-ei com loucura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse versículo fala exatamente de Jesus. Ei, mas em 1 João fala que nós somos como Ele, que nós estamos nele, somos um só com Ele. Então isso se aplica a mim e a você também. O que é que você precisa? Do que é que você tem medo? Qual é a sua preocupação? O que está tirando o seu sono durante a noite? Ele proverá para você o que você necessita. Porque Ele diz: se você passar pelo fogo, eles não te queimarão. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão. Ele protege você porque Ele ama você. Nem o pecado, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o céu, nem o inferno, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em quem você tem crido? Quem você é nele e quem Ele é para você? O tanto que você confia em Deus. Ele proverá para você. É uma mensagem muito simples. Palavras muito simples eu estou falando aqui. Apesar dessa linguagem aqui ser chata pra caramba. Mas não é que o Espírito Santo pediu para eu ler. Querido, não tema. Não tema. Olha o que Jesus passou.
sofreu, a humanidade caiu, estava fundada no pecado, rejeitou Deus, literalmente virou as costas para Deus. O que nós fizemos? Merecíamos tal entrega de Deus para nós? Merecíamos tamanho amor? Merecíamos tamanha graça? Merecíamos esse perdão? Merecíamos que o Filho de Deus viesse ao mundo e morresse por mim e por você? Não merecíamos, mas Ele nos amou, e porque nos amou, Ele decidiu nos salvar. O Filho se rendeu sem questionar absolutamente nada. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Ele nos serviu. O servo que serviu a todos é o Rei. O nosso orgulho tirou o ser humano do jardim do Éden. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus colocou querubins e uma espada flamejante que protegia a árvore da vida para que ninguém chegasse até ela. Mas a árvore da vida saiu do jardim, passou pelos querubins, passou pela espada flamejante e veio até mim e até você e nos resgatou. A árvore da vida, que é Jesus Cristo, saiu do céu e veio até mim e até você. A Bíblia fala, queridos, que o céu, as ruas são de ouro, os muros da cidade são feitos de pedras preciosas, as águas dos rios lá são cristalinas, tudo no céu é perfeito. Jesus tinha tudo no céu, governava sobre tudo. A Bíblia fala que foi através dele que o universo foi criado, e ele rejeitou o céu e veio para o mundo que estava mergulhado no pecado, saiu do reino do Pai e veio para o reino de Satanás para nos resgatar. Saiu do reino de luz e a luz veio para o reino das trevas e brilhou sobre nós e nos resgatou. No céu ele governava tudo, e ele veio para esta terra para ser humilhado, torturado, desprezado e morto por seres que ele mesmo criou, para pegar esses seres e transportar de volta para o jardim, para o reino de Deus, para salvar essas pessoas. Quando ele estava no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que ele suou sangue. Hoje em dia foi comprovado pela medicina isso. É uma condição muito rara, chamada hematidose, que é quando uma pessoa fica tão ansiosa, tão preocupada, tão angustiada, que os vasos sanguíneos explodem dentro da pessoa, e a pessoa começa a suar o sangue dos vasos sanguíneos que explodiram. E para completar, vieram pessoas, soldados, esmurraram o rosto dele, cobriram o rosto dele para que ele não conseguisse enxergar, amarraram-no, chutaram, deram murros em seu rosto, cuspiram nele e davam chicoteadas nele. E ele foi levado para uma reunião onde os fariseus, líderes do povo que Deus chamou, separados pelo próprio Deus, os próprios fariseus os condenaram.
veio para o que era dele, e os que eram dele o rejeitaram. E depois disso levaram ele para outro juiz, e esse juiz ordenou que ele fosse açoitado muitas vezes. Chicotes romanos, queridos, eles tinham umas bolas de metal na ponta dos chicotes, e tinha dentes de alguns animais, sabe, que eram bem afiados, e chicotearam Jesus muitas e muitas e muitas vezes. Repetiram esse estudo atualmente. 40 somente, porque na verdade a Bíblia não revela pra gente realmente quanto foi, mas as pessoas dizem que foram 40 chicotadas. Computadorizaram isso. 40 chicotadas no ser humano. As costelas aparecem, os tendões aparecem, não fica pele nenhuma nas costas. E Jesus recebeu tudo isso nele. Para completar, colocaram uma capa vermelha nele, e depois uma coroa de espinhos que cravou na pele do rosto, da cabeça dele. Sabe o que fizeram depois? Cuspiram no rosto dele, deram um burro nele e o deixaram nu. Depois colocaram de volta a capa nele, e chegou o momento da crucificação. Jesus, com os ossos, os tendões dos músculos aparecendo, carregou uma cruz nas costas. Tamanho foi o sofrimento do nosso Senhor. E Ele levou aquela cruz pesada até um monte chamado Monte da Caveira, o Gólgota. E chegando lá, a Bíblia diz que tiram as roupas dele. Imagina, ele estava com a capa, puxaram aquela capa. Sabe quando você se fere e colocam um algodão em cima e o algodão seco e você puxa o algodão seco? Dói, não dói? As costas de Jesus inteiras estavam em carne viva, e eles puxaram aquela capa que estava grudada nas costas dele. E deixam ele nu, apregam ele na cruz, nu. Aquele paninho que a gente vê nos filmes é porque o autor não tem coragem de gravar no filme, e também porque a galera ia ficar escandalizada. Mas Jesus foi apregado na cruz nu. O Rei dos Reis, o Criador do Universo, o Deus de todas as coisas, foi crucificado nu. Todos viram a sua nudez. No Antigo Testamento, ver a nudez de alguém era algo terrível. Quando o filho de Noé viu ele nu porque ele ficou bêbado, Noé amaldiçoou o filho do filho dele. Era algo terrível. Imaginem o próprio Cristo apregado numa cruz, nu, para todo mundo ver. E mesmo assim, ficam zombando dele. Tu não disse que tu és o Filho de Deus? Tu não és o Messias? Se tu és o Messias, desce da cruz e a gente vai acreditar em ti. Se Jesus tivesse descido,
mesmo sendo desprezado, ele disse: eu vou permanecer aqui por essas pessoas. Sabe, eu imagino Jesus, enquanto estava lá sofrendo, dizendo: Jesus, Pai, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, eu preciso de força, só mais um pouquinho, porque eles precisam que eu faça isso por eles. Isaías 53. Aleluia. Isaías 53, do 2 ao 5. Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas feridas dele nós somos curados. Por isso não aceite, querido, pensamentos contrários à cura que Deus providenciou para você por meio de Jesus. A Bíblia fala que através da morte de Jesus, Ele nos enviou bênçãos, Ele nos enviou vida, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos perdoou. Não aceite que Satanás te condene mais. Decida viver uma nova vida em Jesus. Se arrependa. Se você fez algo de errado, se arrependa. Porque o reino de Deus já chegou para você. O reino de Deus está disponível para você. Tome uma atitude e decida viver no reino dele. É para hoje. O reino de Deus é para ser vivido hoje. Não é amanhã ou depois de amanhã, é hoje. Aleluia. As nossas doenças foram para Ele. Declaro que você é curado, que você é curada. Ele foi preso em nosso lugar, nós somos livres. Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele nos libertou da lei de Moisés. Ele cumpriu a lei de Moisés. No livro de Mateus ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, porque eu não vim abolir a lei de Moisés, eu vim cumprir. E eu declaro que nenhum tio ou jota será tirado dessa lei, até que tudo se cumpra. E Ele cumpriu a lei. Em Romanos 10, no versículo 4 está escrito: porque o fim da lei é Cristo. Cristo. Sabe por quê? Antes de Jesus Cristo, Deus enviou a lei para o ser humano, porque o ser humano era orgulhoso e egoísta, queria tudo para ele. Eu vou fazer, eu vou pagar o preço. Tudo que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Não é Deus que vai fazer por mim, sou eu que vou fazer. Então Deus enviou a lei, e a lei, ela é santa. O mandamento é justo e bom, mas ele é implacável. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, eu estou falando mesmo, os 10 mandamentos, ele não passa a mão na cabeça de ninguém.
Ele diz: se você pecou, vai para o inferno. Ponto. Tinha aquela história lá dos cordeiros que os sacerdotes matavam, mas não cobria pecado. Jogava embaixo do tapete. Mas chegou um momento que nem o tapete conseguiu esconder, mas já estava aquela montanha assim, de tanto lixo escondido embaixo do tapete. Então a lei de Moisés veio para isso, para mostrar para o ser humano que ele era um pecador e precisava de um Salvador. Mas quando Jesus veio, ele cumpriu a lei de Moisés, porque ele é a lei de Moisés. Ele cumpriu a lei de Moisés, e quando cumpriu, ele declarou: agora eles são livres, porque eu cumpri. E aí ele manifestou a graça. Enquanto a lei de Moisés atuar na mente dos seres humanos, uma outra lei atuará no corpo, que é a lei do pecado e da morte. Está escrito isso no livro de Romanos. Se você tiver a lei na sua mente, se você tentar cumprir a lei baseando nas suas próprias forças, uma outra lei entrará em ressonância com essa lei de Moisés e manifestará em você o desejo de pecar. Paulo fala: eu não iria saber o que é cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Vou lhe explicar melhor. A lei diz: não roube. Sabe o que Satanás faz? Coloca nos seres humanos a vontade de roubar para desobedecer a lei, para que assim a morte reine naquela pessoa, porque o salário do pecado é a morte. A lei atua na mente, a graça atua no corpo inteiro. E quando a graça veio, que é Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, com os nossos pecados, com as nossas maldições, com as nossas doenças, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, a graça, Jesus Cristo morreu e levou todas as coisas de ruins com Ele. Os nossos pecados morreram com Jesus, mas Jesus Cristo ressuscitou. E os nossos pecados continuaram mortos para Deus. Amém. Jesus ressuscitou, o pecado não. E quando Ele ressuscitou, Ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Agora já não é lei, é graça. E quando a gente aceita Jesus Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. A graça começa a atuar na mente, no corpo, no espírito, na alma, na carne, de uma maneira tão imensa que não deixa espaço para o pecado. Lembra da lei, né? Lei de Moisés, quando atua na mente, outra lei tem ressonância, que é a lei do pecado e da morte. A graça, como ela atua no nosso ser completo, não deixa espaço para o diabo. Ei, não dê brecha para o diabo. Não. Ei, não dê motivos para o diabo. Não dê legalidade para o diabo agir em determinada área da sua vida. Mas revista-se da graça de Deus, revista-se do Espírito Santo de Deus, para que quando o diabo tentar vir, você olhar para ele e falar: já está cheio. E querido, não é só ser liberto, é ser liberto e preenchido de algo. Jesus Cristo falou: quando uma pessoa é liberta de um espírito maligno, ele sai e fica vagando pela terra e não encontra lugar para repousar, e ele pensa: vou voltar para a casa de onde eu vim. E quando ele volta, ele traz o quê? Mais 7. E encontra, e a Bíblia de Jesus fala, e encontra a casa limpa e arrumada e vazia.
a minha casa será chamada casa de oração. Você entende? A casa de Deus é chamada, é determinada casa de oração. Ore, fale com o Pai de vocês. Peçam e receberão. Não importa o que seja, peça e receberão. Porque vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais Deus, sendo bom, dará o que é bom para vocês. Não tenha medo de pedir. Peça e receberão. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. O bom é que não peque, mas se pecar, temos um advogado justo à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Não tem desculpas mais. Não tem. O reino de Deus é para ser vivido hoje. Não existe nenhum impedimento, a não ser você mesmo, que te impeça de viver o novo de Deus hoje. Amém? João, capítulo 19, para encerrar já. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, que se tenham sede, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ísopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Ei, está consumado. Eu quero declarar na sua vida: escravidão do pecado na sua vida está consumado. Escravidão na mente na sua vida está consumado. Aprisionamentos mentais está consumado. Aprisionamentos sentimentais está consumado. Maldições hereditárias está consumado. Sabe o que é maldição hereditária, querido? É a maldição que a gente recebe dos nossos pais. Os nossos pais eram amaldiçoados pelo diabo e não foram tratados neles. Quando eles não tiveram, passou para a gente. Mas em Cristo está consumado. Traumas de infância está consumado. Raiva está consumado. Libere perdão em nome de Jesus para aquela pessoa que te feriu e te traumatizou. É inteligente liberar perdão. Quando você libera perdão, você se liberta. Não tem mais nada para se preocupar com aquela pessoa. Se você precisa liberar perdão para os seus pais, libere.
Se você precisa liberar perdão para os seus irmãos, libere. Não importa quem seja, libere perdão, porque Jesus declarou: está consumado. Ei, querido, Jesus não morreu numa cruz para que você ficasse, como diz a apóstola Josilane, com essa cara de fedor. Não. Jesus morreu na cruz para que você fosse alegre, para que você fosse feliz e livre, para que você vivesse uma vida abundante em paz. Se você não vive em paz, você não está vivendo a vida abundante ainda. E você precisa viver uma vida abundante. Amém? Fique de pé. Vou fechar até minha Bíblia, já que eu já terminei. Deus proverá. Amém? Podem dizer. Você que nos assistiu pelo YouTube, tchau, Papai do Céu. Amém.